Fala pessoal, Jefferson Oliveira falando aqui. Se inscreve no canal para vocês não perderem os próximos vídeos. E pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês, por experiência própria, o que a utilização excessiva de fones de ouvidos fez na minha vida, tá bom? O excesso de barulho, excesso de ruído, o que isso fez na minha vida, tá bom? Acompanhe comigo nessa jornada. Eu postei um vídeo anterior esses dias aqui falando que eu estou de volta no canal, documentando as coisas que eu vou estar trazendo de volta aqui no canal, tá bom? Projetos incríveis eu vou estar trazendo aqui para vocês. Por enquanto os vídeos estão sendo assim, no estilo vlog aqui, mas eu pretendo também montar um estúdio, fazer coisas incríveis aqui, tá bom? Olha, atualmente eu estou com 27 anos de idade e o meu vício de fone de ouvido já tem, poxa, acho que uns 10 anos por aí. Ou menos, acho que uns 9 anos por aí, mais ou menos 9 anos. Só que esse vício de fone de ouvido foi se agravando ao longo do tempo, tá bom? E pessoal, se eu contar para vocês aqui as coisas que eu já fiz, as coisas que eu já senti por conta de fone de ouvido, o tanto de reclamação que eu já tomei da minha família por conta de fone de ouvido, como a minha mente ficou por conta de fone de ouvido, vocês vão ficar assustados, tá bom? Olha, o meu vício de fone de ouvido começou mais ou menos ali na adolescência por conta de músicas, tá? Gostava muito de hip hop, gosto até hoje de black music, desde pequeno escutando essas músicas. Só que quando eu comecei ali a trabalhar, comecei a comprar celularzinho bom, aí veio aqueles fonezinho intra-auricular, eu comecei a utilizar e comecei a ficar viciado. Cara, aquilo ali foi aos poucos agravando na minha vida e virou uma verdadeira maldição que eu vim finalizar há poucos dias, tá bom? Olha, nesses períodos teve períodos que eu usei mais, teve períodos que eu usei menos. E nesses períodos onde eu usava menos fone de ouvido, a minha mentalidade ficava muito boa, a minha memória ficava muito boa, a minha comunicação ficava muito boa. Só que nesses períodos que eu usava demais fone de ouvido, eu via dores constantes de cabeça, tá bom? Uma falta de concentração absurda. Depois, quando era mais jovem, eu fiz um hábito onde eu enfiava dentro do quarto, cara, botava os fones no ouvido aqui, ficava doido escutando música ali, balançando, pulando sozinho dentro do quarto. Aquilo ali, se eu tivesse um vídeo eu mostrasse pra vocês, até eu vendo como eu ficava dentro do quarto escutando música no fone de ouvido, cara, duas coisas iam acontecer. Ou vocês acreditavam que eu estava com problema psicológico, e eu também poderia acreditar, ou quem acredita no mundo espiritual ia falar que eu estava com encosto, com um demônio, um espírito ruim em mim, se vocês me vissem daquela forma com fone de ouvido. Então, cara, pense num vício devastador na sua vida, é o excesso de barulho com fone de ouvido, cara. Te falo por experiência própria. A falta de concentração, isso parece que destrói o seu cérebro. Então tome cuidado com essas coisas. Evite estar usando fone de ouvido demais. Tire isso do ouvido, escute às vezes, escute bem baixo, escute ali para trabalhar. Se for escutar uma música, não escute por muito tempo, mas evite, cara. Eu vou te falar por experiência própria. Já escutei muita reclamação vindo da minha família quando eu era mais jovem por conta de fone de ouvido, cara. Eu enfiava dentro do banheiro, meu vício era tão insano que eu ia tomar banho. Antes de eu tomar banho, enfiava os fones no ouvido e ficava doido ali, escutando hip hop, escutando trap, rock, e ficava ali doido. Eu brigava com a minha família, porque tinha momentos que eu ficava ali, era como se fosse um surto de abstinência. Eu tava quieto aqui, sossegado, daqui a pouco me dava aquela vontade de escutar música. Eu pegava, enfiava o fone no ouvido, como as pessoas já estavam com raiva, porque eu estava fazendo isso e também preocupadas, era só pegar o fone de ouvido e começava a reclamar. Então o que eu fazia? Eu ia quietinho ali, fingia que ia pro banheiro, fazia o número 1, o número 2, enfiava o fone de ouvido. Só que quando eu colocava ali, eu esquecia do tempo. Então daqui a pouco o pessoal tava batendo na porta, tava chamando, e eu ali enfiado dentro do banheiro ali, sem escutar nada por conta de fone de ouvido. Então teve períodos na minha vida que realmente eu fiquei com a mente muito ruim. Eu fiquei com a mente ruim mesmo. É porque eu não procurei um psicólogo ali. Minha família até falou pra mim ir, mas eu fiquei meio sem querer ir, com aquele preconceito que eu tinha antes. Só que eu vou falar pra você, realmente, você vai ver uma destruição da sua mente por conta de fone de ouvido, cara. Não faz bem nenhum esse excesso de barulho, essa poluição sonora insana no seu ouvido. Isso vai destruir sua mentalidade. Eu já percebi que quanto mais você fica em silêncio, tanto você silenciar sua mente quanto barulhos externos, você fica melhor. Sua mente desenvolve mais, sua inteligência desenvolve mais. Então hoje em dia o meu consumo de fone de ouvido é bem pouco. Estou consumindo fone de ouvido mais para estudar mesmo, se eu estiver deitado, se eu estiver em algum lugar assim para não incomodar as outras pessoas que estiverem perto de mim, eu coloco um fone de ouvido, até mesmo se eu quiser escutar ali
Sei que as pessoas saibam que eu estou estudando ali, coloco um fone de ouvido e fico, mas para ficar com esses barulhos excessivos que eu ficava escutando direto, não faço mais. E vocês também, um belo conselho, evite estar usando fone de ouvido, tá bom? Então, em breve vou estar trazendo vídeos novos para vocês aqui no canal. Se inscreve no canal para vocês não perderem os próximos vídeos, tá bom? Essa nova série que eu vou trazer aqui para vocês, diversos conteúdos, as coisas que eu já fiz, que eu já passei. E vou estar documentando para vocês, tá? Se inscreve, vamos lá e me acompanha nessa jornada.